Aleluia, glória a Jesus. Vamos levando a nossa cruz, viu, irmãos? Vamos levando, né? Um dia você está mais animado, outro dia você está tristinho. Aí você pede a misericórdia de Deus, né, irmã Elza? O Espírito Santo vem e te consola, te enche. Aí você dá outra caminhada e vai, irmãos. Isto até Jesus voltar. Aleluia. Enquanto Ele não vier, irmãos, a caminhada é longa, não é? Mas a hora que Ele vier, pronto. Ó, vamos subindo, né? Num piscar de olhos. A Bíblia fala muito, né? Acerca do arrebatamento. Mas isso é para quem tem fé, viu, irmãos? Esses dias a nossa irmã Gislene mencionou aqui em uma das suas aulas sobre a fé, né? E é verdade, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então nós vamos vencendo pela fé, certo? Quem não tem fé não tem jeito. Você vai falar de Jesus para alguém, aí alguém fala, não, eu não acredito. Então não acredita. Você direciona algum médico para alguém, aí eu conheço esse médico, então não adianta, né? Então, irmãos, a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Quero repetir. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Certo? Então, irmãos, nós precisamos estar abastecidos com combustível, a fé, né? Fé para vencer, fé para caminhar. Mas esses dias está tão difícil. Não, irmãos, os dias são de trevas, os dias são de lutas, de batalhas, certo? Só que tem uma coisa, não é você que vai vencer, não é eu, é Jesus que está na nossa vida e Ele é por nós, e assim, irmãos, nele nós venceremos. Amém, irmãos? Então, querida igreja, vamos continuar firmes, né? Firmes, olhando para Jesus. Vai chegar o momento que nós vamos dar um adeus para esse mundo e vai encerrar tudo. Esta é a esperança do crente, irmãos. Glória a Deus. Nós temos convicção de que Jesus vai vir buscar um povo, primeiro, zeloso, segundo, de boas obras. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, é este povo que Jesus vai vir buscar. Amém, igreja? Então, com isso, vamos lutando, vamos batalhando, não é verdade? Hoje, nós estamos tendo um grande privilégio da parte do Senhor, né? Estamos aqui para nós participar da Santa Ceia do Senhor. Aleluia, isso é vitória, é bênção, irmãos. Então o culto de hoje é um culto de alegria, né? Nós queremos convidar aqui o nosso amado pastor Landinho, né? Pastor Landinho vai fazer a leitura da palavra de Deus e orar por nós, amado. Ô glória! Quarta-feira o Landinho fez um encerramento de campanha aqui, irmãos. Que bênção, né? Quase que não dava nem vontade de ir embora, né, Claudinei? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra a vossa Bíblia. O Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 17 a seguir. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E eles disse: ide à cidade, a um certo homem, dizei-lhes: o mestre diz, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que
um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, este me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como a cerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que este homem, se não houver nascido. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Glória a Jesus. Pai amado, Deus poderoso, Deus misericordioso, ó Senhor amante de nossa alma, estamos aqui, ó Pai querido, nesta casa abençoada. Pedimos a Tua graça sobre cada um, a Tua bênção para cada um dos Teus filhos que estão aqui reunidos. Pedimos, ó meu Deus, meu Pai, aleluia, a Tua bênção para todos. Que Deus estenda essas mãos santas sobre nossa vida, para nos abençoar, nos ajudar nas horas difíceis que passamos. Que o Senhor esteja presente em cada vida, que o Espírito Santo de Deus conforte o coração nesta noite, que às vezes está entristecido, que Deus tenha, aleluia, misericórdia de nós, no mundo que nós estamos vivendo, das dificuldades que estamos passando, que Deus nos abençoa, em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Os dias se aproximou, a última hora chegou. Não dá tempo para riquezas, não dá tempo para coisas fúteis dessa terra. O que dá tempo, irmãos, é para nós preparar a nossa vida para morar no céu, amém? O momento se aproximou, e nós estamos passando agora uma geração, irmãos, que está passando uma dificuldade imensa, né? Mas nós sabemos, irmãos, o mesmo Deus que cuidou do povo da geração passada, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, né? É o mesmo Deus que cuida da sua igreja. Ele não mudou. Muita gente pode achar que ele mudou, que ele não fala mais, que agora não vemos a sua presença mais. Irmãos, Deus é o mesmo e não mudou. O que acontece, irmãos, aí sabe o que é o segredo? É que nós não atentamos para Ele de verdade. Quando a pessoa atenta para Deus de verdade, irmão, Jesus aparece para ele, Deus fala com ele, Deus restaura ele, aleluia. Muitas das vezes nós vivemos uma prática que está mal. Eu vou na igreja, eu louvo, mas lá em casa eu não faço nada, não falo para ninguém de Jesus na rua, entendendo? Não tem aquela comunhão com Deus. Fala: Senhor, eu preciso de Ti aonde eu for. Pai, eu preciso da sua presença aonde eu estiver. Irmãos, quando a pessoa pega essa comunhão com Deus, aí você vai ver que o mesmo Senhor dos exércitos é o mesmo Deus de hoje, aleluia, e será o mesmo Deus de amanhã, aleluia. Mas nós não atentamos da maneira que tem que ser de verdade, amém, irmãos? Chegamos no nosso serviço, saímos, não fazemos uma oração, né, irmãos? Senhor, vai comigo. Senhor, eu me prostro perante a tua presença, porque aonde eu passar, eu quero que o seu anjo passe comigo. Irmãos, pega esse segredo. Pelo amor de Deus, para de viver em coisas de prática.
vir na igreja só por prazo. Você tem que estar com Deus, irmão. Aonde você passa, Senhor, me acompanha. Jesus, eu estou passando uma prova, mas quando eu chegar lá, o Senhor vai estar na minha frente. Aleluia. Senhor, eu estou com essa dificuldade, Senhor, mas o Senhor pode me curar. Aleluia. Irmão, cadê a comunhão com Deus, irmão? Aleluia, tem que ter. Aí depois nós falamos, mas Deus não fala na geração de hoje, Ele fala. Mas com aqueles, guarda esse segredo, que atenta verdadeiramente para Ele. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus é bom, né, igreja? Ele é maravilhoso. Queremos nessa noite apresentar nossos queridos e amados ouvintes que estão nos honrando com a sua presença. Está conosco meu primo Sebastião, juntamente com a família, minha irmã e as meninas. Dê um sinalzinho aí com a mão. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Também está conosco o Carlos. Onde está o Carlos? Deus abençoe. Tem mais alguém nos honrando com a sua presença? Os restantes são todos de casa, né? Como a igreja vai saudar nossos visitantes nessa noite? Sinta-se bem em nosso meio e volte sempre. Fiquem à vontade, aqui é a casa do Pai, e aonde o Senhor, Ele ordena a bênção. Querida igreja, hoje é Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor, e com certeza Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Deus tem algo para falar com cada um de nós. Mas eu quero deixar uma saudação no versículo da palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 2. Livro de Gálatas. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, do qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Os irmãos sabem muito bem que aqui está falando da pessoa do apóstolo Paulo. Uma pessoa que teve um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. E a vida dele foi totalmente mudada e transformada pelo poder do Evangelho. E eu quero notar um parênteses aqui para a amada igreja, que o apóstolo Paulo, ele se tornou uma referência naquela época. E o apóstolo Paulo, ele se torna uma referência também para os nossos dias, porque aprendemos muito no que está escrito nas epístolas paulinas. Deus fala fortemente conosco de uma forma especial. Mas o que me chama a atenção é quando Paulo ele disse: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu. Aleluia! Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Alabaxorianda, alabaxéia. Já não é o Ronivaldo mais que predomina, já não é, aleluia, o Ronivaldo mais que é alguma coisa, mas é Cristo que nasceu na vida de Ronivaldo e a vida dele foi mudada. Cristo é a primazia da minha fé, Cristo precisa ser a primazia da sua fé. A razão da sua existência, a razão de você estar aqui nessa noite é a Cristo Jesus. A nossa mocidade cantou, o círculo de oração cantou louvor ao Senhor e falaram acerca de Jesus, falaram acerca do sangue de Jesus.
É a causa da igreja estar aqui nessa noite. Se não for o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados, não estaríamos aqui nesta noite. Mas se estamos aqui nessa noite reunidos na sua presença, é porque Ele nos alcançou. Estamos vivendo dias tão desafiadores que eu estava a observar lá no meu trabalho. 2 episódios que aconteceu na hora do almoço e agora à tarde, de pessoas que perderam a paciência, perderam a tranquilidade, querem que as coisas se resolvam para ontem. Sendo que as coisas acontecem no seu devido tempo e momento. Nem tudo é do jeito que eu quero, nem tudo é do jeito que você quer. Há pessoas que pensam que o outro não está preocupado com ele, sendo que muitas das vezes aquela outra pessoa passa noites orando, chorando, intercedendo pela tua vida. Às vezes não tem aquele tempo de estar com você, de conversar com você, de partilhar as coisas com você, mas sempre aquela pessoa está intercedendo por você, orando por você, buscando ao Senhor em favor da sua vida. A Bíblia diz, cada qual carrega a sua cruz. E eu quero te dizer uma verdade, cada cruz de cada um tem um peso. A minha cruz não é o mesmo peso do irmão Ismair. A minha cruz não é o mesmo peso do pastor Alair, do Alaor, do Carlos. Cada um tem o peso da sua cruz. Tem as suas responsabilidades, tem os seus deveres, tem os seus afazeres, tanto para com a sociedade, quanto para com Deus. Nós não podemos estar isentos das coisas que acontecem ao nosso redor. A população, o mundo, queridos, estão morrendo. No pecado, na prostituição, no engano, na mentira. E você nasceu de novo, você nasceu da palavra, você é liberto da pessoa de Cristo Jesus. Você foi crucificado com Cristo e já não vive você, é Cristo que reina na sua vida. É Cristo que predomina na sua vida. É Cristo que é o dono da sua vida. É Cristo que é a razão da sua existência. Então nessa noite você tem motivo de sobra de levantar a sua mão para o alto e dizer: graças a Deus, porque eu estou no lugar de vitória, no lugar da bênção, no lugar do milagre. Graças a Deus que eu estou assentado em regiões celestiais. Graças a Deus que eu participo de uma igreja que fala do amor de Deus, e fala da graça de Deus, que fala da bondade de Deus. Quantos muitos gostariam de estar aqui conosco e não podem estar. Foram vencidos pelo pecado, foram vencidos pelo mundo. Mas nós somos uma geração vencedora, meu Deus, cheia de defeito, cheia de falha, cheia de limitação, mas temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas temos o amor de Deus sobre a nossa vida, temos a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Alabashuri manabasuri maná. Alabashuri basandarabasuri andalaba. Andarabashuri basuri andacandalabasheri andalaba. Alegra este coração nessa noite. Alegra a tua alma nessa noite. Você está no lugar que Deus escolheu para você. O lugar da tua vitória, o lugar do teu milagre. Eu estava a comentar com o pastor Alair, e ele falou para mim: está vendo, Onivaldo? Como é bom saber esperar em Deus, só orar. Enquanto os muitos falam isso, aquilo, outro, você continua orando, intercedendo. Agora está lá um seu filho
dirigindo o culto e o outro pregando a palavra de Deus. Eu falei, pastor, tudo está nas mãos de Deus. Alabaxé, é Ele que faz, é Ele que realiza. Alabaxé, eu não preciso ficar proclamando isso, aquilo, outro. Eu preciso colocar os meus joelhos no chão e interceder por aqueles que precisam da minha oração. Talvez você pense, o Ronivaldo não lembra de mim. Talvez você pense, o Ronivaldo não menciona o meu nome. Mas você não sabe, aleluia, quando eu estou de joelho orando, intercedendo, a quem eu tenho apresentado perante a presença do meu Deus. Porque eu aprendi que devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, ser companheiro uns dos outros, aleluia, mesmo perto, mesmo distante, aleluia, a distância, aleluia, não vai fazer com que eu deixe de orar por você. A distância não vai fazer com que eu venha parar de interceder por você. Alabá, porque o mesmo Deus de perto é o mesmo Deus de longe. Alá, o Deus que opera aqui no Brasil, opera lá nos Estados Unidos. O Deus que opera aqui no Brasil, opera lá na Argentina. O Deus que opera aqui, opera lá na Europa. O Deus que opera aqui, opera no fim do mundo. Aonde tem uma alma, aleluia, que ouve a palavra de Deus e abre o coração para Deus. Deus está ali para operar. Alabá. E a oração, ela não tem distância. Aleluia. Ela tem um coração quebrantado que intercede. E um Deus que ouve e entra com providência. Para terminar, eu sei que pessoas, aleluia, não entendem o que Deus fala ao meu coração, mas é o que Deus fala ao meu coração, eu faço para a glória dele. Então vou fazer de novo. Convido a amada igreja a se colocar de pé, vamos orar. Eita glória, a oração é a chave, o segredo da vitória para a sua vida, para a minha vida é oração. É oração, é buscar a Deus. Eu quero que você apresente agora, hoje, essa enfermidade aí, esse problema que está insolúvel. Você vai apresentar ao teu Deus agora, essa enfermidade agora. Põe a mão na tua enfermidade. Fecha os olhos e põe e apresenta o problema, a adversidade que está aí diante de você. Aquilo que se é um impossível, e, aleluia, que parece insolúvel, que não vai acontecer. Mas agora pela fé, você vai unir a sua fé com a minha, e Deus vai bradar neste lugar. Deus vai bradar com providência neste lugar. E vai visitar você onde você está. E vai manifestar o que Ele tem de melhor, o seu poder, na pessoa de Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Eterno e bondoso Deus, nesta hora de oração intercessória, Damai chorimianda sudega. Eu aprendo surianda labarra e eu apresento a tua igreja. Apresento o teu filho, a tua filha nesta hora. Tu és sabedor de tudo, Senhor eterno. Meu Deus, no nome de Jesus, esta enfermidade que está assolando a tua filha, o teu filho. Meu Deus, a medicina falou que não tem jeito, que não tem solução, mas tu és o médico dos médicos. Toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. E traz a cura. Entra lá no íntimo. Toca nos ossos, na pele, no sangue. E vai limpando agora. Vai limpando agora, Jesus. Vai limpando agora, Jesus. Vai limpando. Vai trazendo restauração agora. A saúde da tua filha. A saúde do teu filho. Toca agora, Jesus. Em nome de Jesus eu ministro o teu milagre. A tua cura. E nessa hora também apresento, meu Deus, essa porta que está fechada. Este mal que tem assolado o lar do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus. Seja repreendido agora. Bata em retirada agora. No nome de Jesus.
no nome de Jesus. Causa na justiça. Decanda la barra. Visita agora, meu Deus. Meu Jesus, e desembaraça aquilo que está embaraçado. E entra com providência agora, meu Deus. No nome de Jesus. Sela com vitória na vida da tua igreja. Eu uno a minha fé com a fé dos seus filhos e a tua filha. E declaramos hoje a bênção, o milagre, a cura e a providência da parte de Deus, no nome de Jesus. Amém. Tome posse da bênção do Senhor, igreja. O Senhor, Ele está nesse lugar. Receba a bênção do Senhor. Já vamos ministrar. Eu quero só reforçar o convite. Para quarta-feira, nós estaremos já no nosso 5º elo da nossa campanha. Está uma bênção, derrubando as muralhas de Jericó. E nós descobrimos, irmãos, diante dessa campanha, quantas muralhas que impedem a nossa bênção. Muitas muralhas. Mas quarta-feira agora a nossa irmã Rosângela vai estar ministrando, amém? Hoje, irmãos, eu estou um pouco assim, paisano de roupa, mas não é pelo meu querer não, viu? Porque eu não posso colocar sapato. Se eu coloco terno ou vim de gravata, de chinelo, os outros vão rir. Mas eu estou com a unha encravada, já desencravou ela, mas ela começou a infeccionar. Ontem eu precisei procurar um médico e peguei com ele lá como é que fala? Antibiótico. Passei a tomar antibiótico. Então estou no primeiro dia de antibiótico ainda, então meu pé está muito inchado, o dedão. E já ouvi dizer que unha mata, tá, irmão? Tem uma moça que há 5 anos atrás infeccionou uma unha dela e ela foi a óbito. Então você que tem uma unha encravada aí, tenta cuidar, porque o negócio não é brincadeira não. A gente sente um dedo do pé, hoje estava assim, tchum, tchum, falei, Jesus amado, o negócio não é brincadeira. E do outro lado, irmãos, eu estou sentindo uma alegria, sabe do quê? Você fica mais humilde. Você fica bem natural. Para muitos escandaliza, não escandaliza? Mas é tão bom andar natural. Mas eu sei, nós temos a nossa ética. E é bom você viver a ética também, né? Se você for na casa de leis, você vai ver aqueles doutores, todos com os seus ternos impecáveis. Você vai lá no Senado, impecáveis. Isso quer dizer, a sua postura é de vestir. Porém, o seu caráter só Deus sabe, né? Mas deixa para lá que a doutrina deles a gente não pode falar, porque Deus não educa filho dos outros. Deus educa os seus filhos. Tem gente que fica implicando com carnaval, tanta coisa. Não, irmão, a festa é deles. Cada um se realiza a sua festa. Nós vamos viver a nossa festa. Amém? Irmãos, nesse trecho que eu vou acabar de ler agora, está no livro de Isaías, capítulo 1, e verso 2 e 3. Nós vamos ler. Mas antes de eu ler, Deus já falou aqui hoje que o segredo está no sangue. Quem ouviu isso aqui nessa noite? Quem é que falou isso, que o segredo está no sangue? Quando as irmãs louvou. E eu falei, Jesus, está tudo encaminhado. Deus já tinha colocado no meu coração falar sobre o sangue. O pastor Carlos falou sobre compromisso. Depois veio o pastor Ranivaldo, começou a falar sobre o sangue. Interessante, irmãos. Nós vamos estudar um pouquinho, ser bem rápido. Hoje um culto de Santa Ceia. Está escrito assim, o 2. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas
prevaricaste contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Diante desse trecho que eu acabei de ler, mas do sangue depois eu vou ler o 18, mas esse trecho que eu acabei de ler, Deus estava o quê? Reclamando, queixando do seu povo. O Senhor pegou, começa corrigindo, queixando a atitude do seu povo. Mas primeiro ele fala assim: ouve-me, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra. Porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-vos, mas eles prevaricaram contra mim. Israel, Deus fez de tudo para Israel. Deus do início, quando os irmãos for ver, o projeto de Deus para o homem falhou, mas Deus fez de tudo para cuidar de Israel. Prometeu a terra até o final, mas eles prevaricaram no caminhado, blasfemaram contra o Senhor, e hoje não é diferente. Tanto é que Moisés estava lá recebendo as tábuas da lei, por uns períodos lá de uns dias, o povo já pegou, falou: nosso líder não está aqui, vamos fazer o seguinte, e eu descobri que o povo precisa de um líder. Moisés saiu, o povo já queria, peraí, será que eles estavam esquecendo da doutrina do Moisés? Não, vamos fazer um bezerro de ouro para nós adorar. Acho que o Moisés não vai vir não, está lá com o Senhor, acho que deixou. E não é que o Senhor pega e fala: Moisés, o povo já corrompeu. Moisés chega lá e quebra a tábua da lei. Então o homem de Deus, muitas das vezes, o que ele faz? Ele ira. Eu vi 2 vezes Moisés irando. Quando o Senhor chega lá perante Moisés, pega, e o povo clamando: Moisés, chega lá um momento, o povo precisava de água, e Moisés pega, fala para o Senhor: Moisés, o Senhor pega, precisamos de água. O Senhor falou assim: olha, Moisés, você pega e você tem o cajado, fala com a rocha aí, ela vai produzir água. Moisés já pega o cajado e na rocha. Não era para ele bater com força, era só tocar e falar. E Deus agradou daquilo? Irmãos, eu quero só prestar atenção: Deus corrige ou não corrige? Amém? Os irmãos estão prestando atenção? Porque hoje parece que Deus não pode corrigir os filhos. O que é corrigir? Corrigir é uma palavra que você não gosta de ouvir. A correção, ela dói. Não precisa nem de bater. A correção dói. Por exemplo, eu falei um negócio para uma das filhas minhas, que eu não vou expor nenhuma delas, mas já estou expondo. E eu falei: é segredo. Ela pega, não esperou nem 10 minutos, já contou o segredo. Falei: nossa, ira aí. Você fazia assim, você não irou? Não era para contar para outra e contou. Ai. Aí a outra pega e me chama a atenção. Por que o senhor não falou comigo? Foi falar com a minha irmã? Era o direito dela. Também a gente tem de... Pai, é isso aí? É a democracia? Senão você sente o... Não é verdade? Aí tive de ouvir. Falei: ai, meu Deus do céu. O certo agora... Se fosse eu com autoridade, não, você fica quieto, você pode estar certo, pode estar errado, mas eu sou pai. Não pode, não é isso, irmão. Tem pai que perde filho. Tem muitos pais que eram muito zelosos e perdeu os filhos para o mundo. Falta de sabedoria. Você fica quieto aí, não vai puxar a orelha do menino, o menino vai ficar irritado. Quantas vezes eu vi pai puxando a orelha do menino dentro da igreja? Aliás, eu queria saber quem é que pôs esse negócio na cabeça, que orelha de menino é para ficar puxando. Não é bonitinho, mas não é para puxar, irmão. Dói que nem um trem, não é verdade? A irmã ainda ri. Alguém já puxou sua orelha, irmã? Seu pai, alguém já puxou a orelha? Mas dói. Nem cachorro gosta. Pega na orelha do cachorro para você vai ver o que ele vai fazer. Não precisa nem te puxar. Pega na orelha do cachorro que ele vai te morder. Resumindo,
falei, esse é o momento de eu conversar com a minha filha. Aí eu já cheguei e falei assim, eu não te disse pedir segredo? Sabe o que você é? Fofoqueira. Foi a primeira vez. Ela não é de fazer fofoca, mas fez a primeira, vamos aproveitar, né? É o momento de você corrigir. A Bíblia não fala que é para cortar o mal no início? Tem de cortar o mal no início. Eu falei, vai doer, mas eu tenho de falar que agora, toda vez que eu pedir segredo, ela vai guardar. E doeu. E passou 2 dias. Depois eu falei, calma, não é que eu fiquei sem conversar. Eu falei, vou tocar no assunto para sarar, que eu sabia que ela estava sentida comigo, porque eu chamei de fofoqueiro. Mas só que curou. Tenho certeza que ela não vai fazer isso mais. Voltando, irmãos, Deus pode corrigir ou não pode? A correção, Davi falou assim, que ela é dura. Ela traz no início ela é amarga, mas ela tem um fruto glorioso. Acha que alguém num dia não me chamou de fofoqueiro? E doeu. Como doeu? Alguém chega assim, eu tinha uns 18 anos, um irmão pega e conta um segredo do outro jovem para mim. Aí eu peguei, ela era colega minha, vou te falar um negócio para você, o irmãozinho falou isso e isso. Não esperei nem 2 dias, fui lá e contei. Aí ela pega, foi contar para quem? Para ele. E ele pega e falou, irmão Ismael, vamos conversar um negócio? Irmão, eu sei o peso da palavra fofoqueiro, dói. Falou assim, mas você é fofoqueiro. Eu não vou confiar mais em você, essa doeu mais ainda. Eu falei, você está certo, me perdoa. Você tem de assumir que você fez. Irmãos, doeu. Fiquei com aquilo umas 2 semanas para sarar. Só que, irmãos, a partir daquele momento, o que eu guardei a minha língua, tem vezes que eu me lembro lá, quando alguém conta, eu sei que se alguém te pedir segredo aqui, presta atenção, irmão, Deus está falando com alguém aqui. A pessoa confiada, se você tem um amigo, ela fala assim, não, eu conto para o meu amigo, ele é seu amigo mesmo? Segura o rojão, leva para a sepultura, mas não conta para ninguém. Isso é amigo. Ele te defende até no último instante. Tem um mal entendido. A partir do momento que você conta um segredo para alguém que te pediu o segredo, já não é mais segredo. E aquela pessoa, você quebrou a fidelidade. Acabou. Voltando, irmãos. Mas já acertou tudo lá. E eu espero que sare de uma vez por toda. É o remédio, é eficaz. Tem remédio que é eficaz. Através de uma palavra muda a atitude. Você não precisa voltar naquele assunto. Coisa gostosa é você sarar a vida de alguém. Porque a palavra também sara. Aqui nessa noite veio alguém aqui para ouvir uma palavra para o Senhor sarar. O Senhor já falou comigo, alguém que está precisando de uma mensagem do céu para mudar a situação. Tem pessoa, por falta de ouvir uma palavra do céu, ela suicida. Tem pessoa, por causa de uma palavra do céu, ela faz um mau negócio. Tem uma pessoa, por causa de faltar a palavra do céu, a pessoa perece. Mas quando vem a palavra do céu, ela traz livramento. A palavra do céu, ela traz cura. A palavra do céu, ela traz saúde espiritual. A palavra do céu, ela te produz milagre. Então, por que não valorizar a palavra? E o Senhor reclamou. O Senhor fala assim no verso 2. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura, o seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O Senhor estava falando assim, eles estão perecendo, está faltando conhecimento. Será que eles não entendem o que eu quero fazer com eles? Nos dias de hoje, o que Deus quer fazer com alguém, mas a pessoa está temando. Deus quer, às vezes está orientando, mas a pessoa não, eu quero fazer do meu jeito. Acha que o seu jeito é o melhor. E o Senhor reclamou. Olha aqui, o jumento
conhece a sua manjedoura, o boi o seu dono, mas vocês estão passando o limite. O Senhor estava falando isso. Olha, a natureza obedece, conhece, vocês não estão me conhecendo. Nos dias de hoje, igreja do Senhor, ouve a voz do Senhor. Estão deixando de buscar a Deus como deveria. Está faltando desejo do céu. Está faltando desejo de clamar ao Senhor. Está faltando desejo de adorar a Ele como Ele merece. Eu vou me preparar para apresentar a Ele. Se nós não estamos preparando aqui para apresentar a Ele, quando nós vamos preparar para morar com Ele? Para vestir veste com Ele? Se aqui nessa escola, que nós estamos dando jeito de aproximar dele, nós estamos sendo reprovados, que jeito que eu vou para o céu desligado? Se eu não falo com Deus aqui no período de oração, como é que eu vou ter comunhão com Ele para receber a graça e a salvação? O verso 18. Alabetuli canta labai. Vinde então, erguei-me, e diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como branca lã. Mas eu estava analisando um pouquinho antes aqui, o verso 11, um pouquinho antes, diz assim: de que me serve em a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto desses holocaustos de carneiro, de gordura de animais, não folgo mais com sangue de bezerro, nem de carneiro, nem de bodes, mas quando virdes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesse a pisar aos vossos adros? Não tragais mais oferta de balde, e incenso para mim é abominação. Quer dizer, para com esse negócio de sacrifício. Porque naquela época era assim. O Senhor estava infartado, falou: chega. Não vem mais querer, qualquer coisa, eu vou matar um animalzinho, já vai aliviar o meu lado, vou pecar de novo. O Senhor pegou, olhou e falou: não, chega, eu estou cansado disso. Não quero saber mais de sacrifício de animal, mas não. Chega! Mas lá na frente, Isaías, usado pelo Senhor, ele começa a revelar o poder que tem no sangue de Jesus. Irmãos, o poder do sangue do Senhor é tão forte. Preste atenção. Eu estou com sempre o evangelismo pela misericórdia de Deus. Eu não perco a oportunidade. Só se Deus fala assim, não fala, eu não falo. E tem vezes que eu falo, Senhor, é para falar? Às vezes o Senhor fala, não, momento. Chegou um moço para cortar cabelo comigo, e eu sei que ele sempre vai na igreja, para. E eu falei, irmão, como é que você está agora? Ele falou, senhor Mosmar, eu estou um pouco parado, tem vezes que eu vou, outra hora que eu fico firme. Eu falei, mas por que, irmão, você não consegue firmar? Ele falou assim, pode ser verdadeiro? Eu falei, seja verdadeiro. Ele falou, Mosmar, eu não consigo sentir o que vocês sentem. Eu vou na igreja, não consigo enxergar o que você fala. Quando ele falou isso, o Senhor falou assim para mim, assim, lá no íntimo, fala do sacrifício da cruz para ele. Glória a Deus. A hora que ele acabou de falar, eu falei, irmão, eu tenho receita para você. A partir de hoje, nunca mais você vai na igreja e não vai sentir nada, você vai sentir. Por quê? A Bíblia fala sobre o sacrifício de Jesus. Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Não é uma história. Os profetas falou que ele viria. Todos antes de Jesus falou. E Jesus mesmo falou que, olha, importava era ele morrer, que ele ia ressuscitar. Mas deixa eu te falar. Por que Jesus morreu? Morreu para salvar o homem. E tem mais, ele deixou a sua glória, está escrito na Bíblia, que ele se fez carne, habitou entre os homens,
se fez pecador, como eu, você, mas não pecou, e foi até a morte de cruz. E antes dele morrer, ele começa a enxergar lá na frente como era o seu espaço até chegar na morte de cruz. Aí quando ele sentiu que alguém ia chegar perante ele e falar assim, pá, no seu rosto e falar assim, profetiza quem te bateu. Você não é o filho de Deus? Está escrito. Ele começou a sentir a maldade do homem. Ele começou a sentir o peso do pecado. Ele começou a sentir que ele estava sendo escarnecido pelos homens. Tanto é que eles, olha a escolha deles, solta Barrabás, um líder lá criminoso, e crucifica Jesus. Aí o rei pegou e falou assim, olha, mas o que Jesus fez? Não importa, solta o Barrabás e crucifica ele. O justo, o santo. Então o sacrifício de Jesus, ele veio para abrir a porta da salvação. Jesus falou que ele é a porta, e ele ficou olhando. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Então Jesus, ele falando, olha, não tem jeito do homem ser salvo, se não for através de um sacrifício. E eu quero te dizer uma coisa, a partir de hoje, se você negar esse sacrifício de Jesus, se você não reconhecer que Jesus morreu na cruz, você está indo para o inferno. E todas as vezes que você entrar na igreja, você lembra assim, Jesus morreu por mim. Você valoriza o sacrifício de Jesus. Aí, irmão, quando eu falei isso, ele começou a sentir a mensagem. Eu vi que Jesus começou a nascer na vida dele. Falei assim, se você reconhecer que o sacrifício de Jesus morreu na cruz, ali sofrendo, até antes dele ser crucificado, diz a Bíblia que ele chorou, que o seu suor se transformou em gota de sangue. Sabe o que é isso? Ele limpava assim sangue. É natural isso, Alaor? Você já imaginou? Eu nunca vi alguém, um ser, chorar, de repente sai sangue no coisa. O Ronivaldo é mais de oração. Já aconteceu isso, Ronivaldo? Pois é, na fogueira. Não é verdade? Pode ser o homem mais de oração. Sabe por quê? Ele começou a trazer. Ele trouxe o sofrimento tanto que no joelho ele estava sentindo as dores já. Isso é revelação. Deus está me revelando isso agora. Nunca falei isso. Ele começou no joelho, ele viu os pregos. No joelho, ele estava vendo, ele colocando a coroa, já estava sentindo a dor. E quando você pega uma dor na oração para alguém, irmão, você não consegue dormir, enquanto você não vê a solução. Deus está falando com alguém aqui. A coisa mais gostosa, irmão, quando você está na oração, você traz vida. É como se fosse uma queda de braço, o inimigo puxa para lá, você está puxando, não, em nome de Jesus, você vai perder, você vai, você vai trazendo alguém, Deus te levantou para trazer alguém. A palavra traz alguém, a palavra ressuscita alguém. Você pode estar sujo como for, cheio de pecado. Você está ouvindo uma mensagem que muda a sua vida. Se você reconhecer que Jesus morreu na cruz para te salvar, Ele vai te lavar o seu pecado. Seu estado do pecado pode estar vermelho como carnesim, ele vai se tornar branco como uma branca lã. Olha o poder do sangue de Jesus. Quando a pessoa pode estar no lago do pecado, ele começou a ouvir a palavra, Jesus começa a purificar ele. Os homens não entendem, mas Jesus muda o homem, Jesus muda a mulher, quando ele ouve a palavra do Senhor. É o poder do sangue. Xerebecai. Resumindo,
Nesse último corte que eu vim cortar o cabelo, que ele foi cortar o cabelo, ele falou: irmão Ismael, mudou. Agora eu sinto uma aurora, quando eu vou orar, eu sinto um calor, eu sinto a presença dele, porque agora ele sabe que Deus está ouvindo ele. Tem pessoa, irmão, que é a mesma coisa, liga, só vê, não chama. É ligação está caída, mas se você reconhecer que Jesus morreu na cruz para te salvar, você fala: Pai, você vê do outro lado, pode falar: meu filho, eu estou aqui. Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas você reconhece o meu sangue? Reconheço, então eu já estou pagando. Você está alegre novamente, Deus te purifica, Deus te lava. Irmãos, para de carregar o peso de tanta coisa, mas Jesus Cristo hoje te justifica através do teu sangue. Jesus Cristo muda o seu quadro, multiplica a sua vida. O inimigo está lá, suicida, faz isso, faz aquilo, mas quando a pessoa reconhece Jesus, ele olha para a cruz, ele vê a mão estendida do Senhor. Interessante que na cruz o próprio Jesus, ele sentiu sede. Deram, sabe o quê? Vinagre para beber. Jesus não aceitou. Foi saindo sangue, derramando nas mãos, nos pés. Depois, no final, atravessaram nele uma lança. Depois diz a Bíblia que saiu sangue e água, quer dizer, terminou tudo. Aquele sangue, o Senhor estava dizendo assim: com isso, valeu a pena. Eu venci. Agora todos que olhar para mim vai ser salvo. Todos que reconhecer o meu sacrifício. E outra, sacrifício puro. Diz a Bíblia, Isaías, que ele foi levado para o matador sem abrir a sua boca. Sabe o que é a ovelha? Quietinha. Porque então não era um sacrifício perfeito. Jesus morreu assim, prazer. Eu estou morrendo, está doendo, só que eu vou resgatar. A Bíblia fala que ele veio com ele, o meu galardão vai vir com ele. O seu louvor, irmão, vai um dia ser recompensado. Aleluia. Todo o seu trabalho que você fizer vai ser recompensado. Vale a pena. Houve um momento que Jesus sentiu só. E ele clamou para o Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele viu que o Pai, sabe, ficou escuro. Sabe que o negócio fica feio para o lado de Jesus? Ficou. Ele sentiu desamparo do Pai. Só que na hora que ele pegou, falou assim: Pai, está entregue a obra que tu me deste. Quando ele falou Pai, aí o Pai voltou para ele: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Cada crente que reconhecer que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia ainda, ele não está morto, ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vitória. Essa é a vitória do crente, essa é a vitória do cristão. Eu pergunto para você, o inimigo está trabalhando, já vou encerrar. Já foi decretado há 3, 4 anos atrás, num concílio lá dos grandes, um projeto, agenda para 2030. Lá já está, uma só religião, o mundo vai ser assim, o mundo vai ser assim. Isso eu não estou inventando não, você puxa na internet, está lá. Ele se preocupa, não, vai ter muita gente para comer, nós temos de fazer alguma coisa para diminuir. Querem ser Deus, só que Deus não precisa de projeto do homem. Isso é tudo permissão. Se ele quiser, Deus está permitindo acontecer. Se for para acontecer, é Deus permitindo. Se não, Deus muda. Agenda 30 para 2, agenda 60, 70, porque é Deus que comanda. E acabou. Não adianta o homem falar que é o quê? O homem não é nada. Ele só faz o que Deus permite. Tudo está na mão do Senhor.
Teve gente que no passado, não, mas o Nabucodonosor mesmo, aquele que não prostrar perante essa estátua vai morrer. Então aquece mais a fornalha, aqueceram 7 vezes mais, mas alguém que não negava o Senhor, foi jogado lá, os soldados morreram, mas eles caíram lá, só queimaram o quê? As ataduras, as cordas, e eles ficou lá andando dentro da fornalha. O que o papai falou? Em volta deles, só queima isso aqui, mas não toca. O fogo que matou o soldado não podia matar o servo do Senhor? Entrega na mão do Senhor. Você que está indeciso, não sabe como seguir, escândalo daqui, escândalo de lá, e tanta coisa. Agora a internet, o maligno está usando ela, e põe aquelas mulheres sensual. Olha o que a pastora está falando, olha só para desviar as pessoas. Eu quero dizer uma coisa, olha para Jesus, você vai ser salvo. O diabo quer esconder a Bíblia, quer acabar com tudo, mas uma coisa eu sei, a palavra do Senhor, jamais eles vão acabar. A Bíblia fala assim, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Quantos lugares aí, irmão, que não tem liberdade para ter culto? Eu não sei nem como é que é o culto deles, só que uma coisa eu sei, Deus ouve a oração deles, Deus ouve o clamor deles, Deus ouve aqueles teus filhos que estão lá sofrendo, e a sua alma está indo para o céu. Fica aí entre a gente. Que tem de gente morrendo espiritual nessa última hora, deixando Jesus. Irmão, mas eu estou cultuando, não está nada. Vamos fazer uma análise. Mas o Senhor vem aí. Um dia chama um dia chama outro. Mas Ele vem aí. Mas um dia vai ser de uma safra. E diz a Bíblia, vai cumprir isso. Existe um que impede o reinado do anticristo. Quem que é? A igreja. O dia que o Senhor arrebatar a igreja, Ele vai assumir o trono dele aqui. Isso vai cumprir. Agora a moda, logo, eles estão falando aí de ET, parece tanto ET. Já está acontecendo as coisas. Muitas pessoas, nossa, não, tudo para confundir os cristãos. Irmãos, vamos se apegar com Jesus. Vamos participar da Santa Ceia, o tempo não vai, já vai dar tempo, os irmãos já podem lavando a mão. E a Bíblia fala acerca da Santa Ceia. Para nós reunir e lembrar de quem? No sacrifício dele. Não é para nós tomar a Santa Ceia indignamente. Na cruz do Calvário você pode tomar digno. Você sem a cruz, você não pode participar. Mas quando você reconhece o valor do Calvário, você pode participar, porque você é digno. Jesus te coloca digno. Se não fosse para ser digno, ninguém participaria. Mas através do sacrifício, você pode participar. Porque Jesus falou que Ele é o pão. Ele é o vinho. Vamos participar. E se alguma coisa está te entristecendo, e alguma coisa, lute com Ele. Tem 2 minutinhos para você orar, confessa ao Senhor, e deixa, e a vitória é certa. Não deixa de ser vencido, valoriza o sacrifício de Jesus, e participa, em nome de Jesus. Amém? Vamos passar para o pastor, fica com essa palavra, em nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Dá lugar ao Espírito Santo do Senhor. Seja sensível à voz dEle, neste momento que nós vamos participar. Seja sensível. Dá lugar ao Espírito do Senhor, seja renovado. Alegra na presença dEle. Exalta na presença dEle, apresenta a sua vida, porque o milagre da parte dEle não falha. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, por gentileza, abramos as nossas Bíblias. Gostaria de fazer uma leitura, não é? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11,
e o versículo 17. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, está escrito assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois bem, meus irmãos, diante do que nós ouvimos nessa noite, da experiência que nós temos com Jesus, é motivo, e existem muitos motivos para hoje, irmãos, nós valorizarmos, nós reconhecer um pouco mais do que Jesus fez por nós, para hoje nós estarmos aqui, participando, anunciando este ato que foi só mesmo pelo amor do Senhor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então, meus irmãos, nós estamos aqui hoje, né? Querida igreja, é um grande privilégio para mim e para você. Nós temos hoje um grande privilégio, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Que esta santa ceia desta noite, ela possa te curar, ela possa te libertar, possa fazer um renovo na sua vida. Aleluia! E nós possamos, irmãos, discernir o que significa isso aqui, querida igreja. Aleluia, glória a Deus. Por gentileza, coloque-te de pés. Aleluia. E nós vamos abençoar esse pão, dando graça, juntamente com o nosso amado irmão Ronivaldo. Eterno e bondoso Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, apresentamos esse simples pão, mas que simboliza o corpo de Jesus que foi entregue na cruz do Calvário.
Meu Deus, nesta hora é apresentado a Ti e consagrado a Ti. E cada um dos Teus filhos vai participar dessa comunhão. Continua abençoando o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. E tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, faminto tua alma saciar. Vencerá, ama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Glória a Deus. Ficou alguém sem tomar o pão? Por gentileza, se ficou, manifeste aí. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Ficamos de pés, queridos. Nosso amado Ismael. Deus querido, em nome de Jesus, apresentamos esse cálice, papai. Derrama sobre ele, ó Pai, a tua unção. Que haja cura, que haja milagre, ó Pai. Que haja renovação. E nas tuas mãos, Senhor, nós consagramos esse vinho em nome de Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: isto é meu sangue que é derramado por vós. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém. Aleluia. Glória, 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 glória. Oh, glória. Que na Aleluia. cruz por Aleluia, nós aleluia. padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Nós já estamos, irmãos, indo para o encerramento desse culto, dessa noite. Agradecido a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Amém, irmãos? Pedimos ao nosso irmão Sebastião. Vem cá, irmão Sebastião, fazer uma oração de agradecimento a Deus por esse culto tão abençoado. Amém? Nossa palavra de gratidão aos visitantes. Agradecemos a toda a igreja pela valiosa participação, os obreiros. Que Jesus vos abençoe grandemente. Queremos desejar a todos uma noite de bênção e uma semana de vitória, em o nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja, amém? A paz do Senhor para a igreja, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus querido, estou grato a Ti, Senhor Deus amado, por esta noite, esse culto, ó Pai amado, de Santa Ceia, meu Senhor Jesus, aleluia, aonde relembramos mais uma vez, Senhor Deus amado, a Tua morte na cruz do Calvário. Aqui estamos, Deus amado, feliz e alegre, ó Pai amado, encerramento desse trabalho desta noite, ó Pai, Te agradecendo, Jesus, fica conosco todos os dias, Pai amado, até a próxima ceia, meu Pai, abençoando, ajudando, Senhor Deus amado, a cada um, ajudando a sua família, ajudando, Senhor Deus amado, os filhos, de modo geral, ó Pai amado, nos abençoa, agora despeça-nos em paz, ó Pai amado, vai conosco ante nossas casas, nossos lares, Deus amado, livrando de todo mal, de todo perigo, é o que eu te peço, Senhor Jesus, em Teu nome, amém. Meus irmãos, antes de nós ministrarmos a bênção apostólica, o amado Alaor pediu para nós deixar ele quietinho, viu? Sossegadinho aqui, que a gripe está pertinho dele. Mão no coração, queridos, que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho
e do Espírito Santo seja com toda a igreja. E todos juntos dizemos: